Muito bem, então vamos continuar com a representação do objeto. Bom, representamos esta circunferência em perspectiva e neste plano intermediário. Agora vamos procurar representar esta circunferência interna. Então, da mesma maneira, podemos realizar o traçado de várias linhas, de tal maneira que essas linhas venham tangenciar esta circunferência menor. No caso aqui já temos a marcação dessas linhas, então basta prolongar estas linhas de tal forma até atingir o limite da peça. Então temos essas linhas aqui em laranja, que corresponde à extensão destas linhas que são tangentes à circunferência interna. Então, desta forma, a gente vai procurar locar esta referência. Então, neste caso daqui, a locação será da mesma maneira. Podemos verificar uma determinada medida, uma medida aqui, a gente pode estabelecer uma medida em rosa, que é esta medida daqui, e também marcarmos aqui uma medida em verde, que vai ser esta medida na horizontal. Então, a partir destas duas medidas, temos a referência da localização desse vértice do quadrado. Então, da mesma maneira, a gente vai procurar marcar diretamente essas medidas. Então, esta medida que está aqui, vamos ter a referência da linha que vai ser tangente à circunferência interna. Da mesma maneira, esta medida daqui, também a gente vai procurar inserir ela de tal forma que ela venha ficar também nesta direção. Então, aqui temos a locação das linhas de referência. Desta maneira, a partir do momento que temos estas referências, a gente pode transferir o valor correspondente, traçar várias paralelas, tanto na horizontal quanto na vertical, de tal maneira que venhamos manter este distanciamento. Então, é mais aqui para termos a referência. Tá? Então, a gente vai traçar aqui várias paralelas à linha base, vamos ter essas linhas em laranja. Então, a representação das linhas em laranja vai nos dar o posicionamento da circunferência interna. Então, essas linhas daqui, que a gente representou para a circunferência maior, não é necessário termos, são linhas de construção. Então, a gente pode ocultar estas linhas. Então, aqui temos o posicionamento adequado para representarmos esta circunferência interna. Bom, para isso, o que a gente procura fazer? Da mesma maneira, temos o diâmetro menor e o diâmetro maior. Então, a partir do diâmetro menor, aqui a gente pode estabelecer uma marcação para termos uma visualização melhor. Então, a partir do momento que temos esse diâmetro menor, verificamos o vértice e vamos traçar uma linha até o lado oposto, o lado médio oposto do outro lado. Então, temos desse vértice até a metade do lado oposto. Da mesma forma, o vértice da diagonal menor até a metade do lado oposto. E da mesma forma aqui, vamos ter a marcação dos centros da circunferência, que no final vai nos dar a representação da elipse. Então, da mesma maneira, utilizamos aqui a ponta cega do compasso. Nesse ponto, temos esta porção da circunferência. Ponta seca do compasso, nesta intersecção, vamos ter a outra marcação da circunferência. E depois, neste vértice daqui, vamos ter a marcação deste novo arco da circunferência. E desta maneira, a gente vai ter todos os elementos constituintes da própria circunferência, e com isso temos a representação desta elipse, dessa falsa elipse, que nós temos a sua representação geral. Então, a gente pode aqui utilizar com um traçado um pouco maior para termos uma visualização mais adequada. Então, estas duas circunferências concêntricas estão neste plano intermediário. Ou seja, todo o processo que a gente utilizou para esta representação deste lado da peça também vai ser válido para o outro lado.
é uma repetição do processo. Então, todo este processo daqui, ele vai ser repetido a partir desta referência. Então, nesse plano intermediário, está pronto. Tá? Então, todas essas linhas auxiliares aqui, podemos ocultar, porque a gente não vai trabalhar mais com este plano intermediário. E agora vamos realizar o traçado desta outra circunferência. Então, o traçado desta outra circunferência vai se dar de qual forma? Bom, esta outra circunferência está neste plano frontal, tá? Porque a gente verifica aqui que o diâmetro maior constitui no plano frontal. Então, a marcação agora é direta neste plano frontal. Então, a locação vai ser da mesma maneira que a gente fez naquele plano intermediário. Tá? A gente pode estender as linhas aqui para a sua marcação. E a partir desta marcação daqui, a gente vai conseguir caracterizar a localização para representarmos essa circunferência em perspectiva. Então, marcamos da mesma forma. Tá? Temos aqui esta medida, daqui, que a gente pode traçar ela em rosa. E também esta medida daqui, que corresponde ao valor da altura. Então, podemos deixar diretamente. Então, a partir dessas representações, podemos locar. Agora, a locação vai ser neste plano frontal. Então, marcamos aqui na frontal e marcamos esta medida daqui. Podemos estabelecer um alinhamento nesse direcionamento. Então, temos aqui a marcação na vista ortográfica e aqui na perspectiva. E realizamos o traçado das linhas. Mesmo processo. Ou seja, aqui vamos utilizar somente para uma circunferência, porque a outra também irá se repetir o mesmo procedimento. Então, utilizamos essa marcação e com isso temos a locação deste quadrado. Nesse caso, a transferência dessas linhas para a perspectiva, neste plano, vai nos dar toda esta representação daqui. Então, esta representação deste quadrado vai ficar caracterizado por esse losango. Tá? Então, vamos deixar indicado daqui. Então, essa representação ela fica diretamente aqui. Bom, o que a gente vai utilizar aqui? O mesmo procedimento. Tá? Que procedimento que a gente estava utilizando? A construção da elipse, da falsa elipse, que fica caracterizada na própria perspectiva. Então, o procedimento é o mesmo. Temos o diâmetro menor e o diâmetro maior. A gente irá construir e a construção vai ser exatamente esta representação daqui. Então, esta representação que a gente já fez, tá? A gente vai procurar estabelecer ela, tá? Vamos ter as mesmas referências e ela vai ficar caracterizada dentro deste losango. Tá? Então, a partir dessa representação, o que a gente vai procurar fazer? Estabelecer as marcações, o que é visível e o que é invisível. Então, da mesma maneira que a gente estabeleceu a marcação dessa circunferência, a gente vai locar também o mesmo posicionamento para a circunferência neste mesmo plano. Tá? Neste mesmo plano. Então, a gente vai procurar estender as linhas, tá? Com a mesma referência, e a partir desta referência, a gente vai conseguir também estabelecer o traçado da outra circunferência, que vai ficar neste mesmo plano. Tá? Então, esse processo, como é um processo repetitivo, e a gente já fez, a gente vai somente utilizar aqui a sua visualização. Então, representamos esses elementos. O que a gente pode estabelecer aqui? Ocultar agora. Podemos ocultar esses quadrados, tá? Ou seja, os quadrados que estão tangenciando a circunferência, para prosseguirmos também na resolução desta perspectiva. Então, aqui a gente tinha deixado essas linhas como base, mas para termos a representação, a referência. O importante é a referência dos planos. Ou seja, aqui dá para observar o que é visível e o que é invisível. Então, toda essa parte daqui, ela é invisível, tá? Que a gente pode ocultar ela. Então,
para o observador, não é necessário termos esta linha, porque é uma linha que não vamos ter visibilidade. Então, podemos ocultar diretamente. Apagamos aqui essas demais linhas. Temos esta representação. Bom, tanto da parte do diâmetro superior, do diâmetro maior, quanto o diâmetro inferior. Agora a gente vai construindo as demais linhas do próprio objeto, as próprias arestas estabelecidas. Então a gente pode deixar aqui com a espessura original, tá? Para construirmos os demais elementos. Bom, depois, quais elementos que a gente pode construir? Aqui temos uma aresta, tá? Temos uma projeção acumulada desta aresta. Então a gente pode traçar aqui uma paralela, tá? Esta paralela tem um valor correspondente desta distância, então verificamos essa distância. A distância é 0,6. Então vamos manter aqui um posicionamento com valor de 0,6.